E vem a minha segunda formação na área de movimento. Na época eu havia visto um vídeo de um instrutor de pilates e de outras técnicas. Chegou até mim através da minha mestre de pilates, na verdade, que foi quem deu os módulos da minha formação de pilates em São Paulo. Eu acabei me tornando amiga dela. Ela me enviou esse vídeo e eu achei bastante interessante porque a técnica era uma técnica de movimento bastante fluido, como a dança, movimentos variados, rotacionados, tridimensionais, na verdade, com bastante amplitude de movimento, com alongamento. Uma técnica muito bonita, esteticamente bonita. E aquilo me chamou a atenção, mas aquilo estava muito distante de mim naquele momento, porque ele é um instrutor que tem um estúdio em Londres. Ele, inclusive, foi instrutor da Madonna, do Paul McCartney e de algumas pessoas famosas. Ele tem um estúdio em Londres, numa área bastante nobre da cidade, né? Pessoas ricas que frequentam o estúdio dele, e ele é uma pessoa, um mestre de movimento ímpar, né? Mas naquele momento ele estava muito distante da minha realidade. Eu não iria a Londres, isso nem passava pela minha cabeça. E depois de um tempo eu soube que ia ter uma conferência no Brasil, uma conferência internacional de Pilates com os ícones do Pilates, vamos dizer assim, da comunidade internacional do Pilates no Brasil, em São Paulo. Foi feita essa conferência no final de semana, sábado e domingo, e eu soube que ele estaria. Então, pela primeira vez, ele viria ao Brasil para apresentar a técnica. Na própria conferência tinha alguns workshops. Tinham workshops no sábado de manhã, no sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde. E na pós-conferência ele iria oferecer o primeiro nível de formação de garuda, que é o Mat Foundation, Fundamentos do Solo, durante uma semana. Seria um curso que duraria de segunda a sexta, para quem se interessasse, uma média de 5 horas por dia de aula diária. E eu pensei, eu vou fazer os workshops, vou me inscrever para essa conferência apenas para os workshops, que era uma coisa que tinha me chamado a atenção e era uma coisa que eu queria fazer. Me inscrevo para todos os workshops. No final, se eu gostar, eu fico para primeiro nível de formação e estendo a minha estadia em São Paulo por mais uma semana. E assim eu fiz. No sábado de manhã participei do workshop, foram 4 horas de workshop essencialmente prático de garuda. No sábado à tarde mais 4 horas. No domingo de manhã 4 horas, domingo à tarde, entre workshop tarde e finalzinho, mais 4 horas, aí somávamos 16 horas de prática, de movimento, de garuda, com pessoa e que se entrega de uma maneira muito intensa às aulas, uma pessoa que se doa num nível altíssimo e acaba puxando a turma e o grupo para esse nível. Então você sai com a sensação de eu movi tudo o que eu podia e o que eu não podia nessa aula. Então a sensação era essa. E no domingo à noite eu tinha certeza que eu iria ficar para a formação dele, ia estender por mais uma semana. E assim eu fiz, me inscrevi ali e já fiquei de segunda a sexta. Essa foi uma especialização, mais uma, que eu vivi um processo de cura, outro nível de cura. Eu já havia saído da síndrome do pânico 11 meses depois que minha mãe faleceu, durante a formação de Pilates, e fui me reerguendo, mas ninguém passa por tantas perdas e lutas sem arrastar alguma carga na vida, nesse processo de viver. E com certeza eu tinha coisas a resolver ainda, e a processar, e a elaborar na minha cabeça, na minha mente, resquício desse período de dificuldade que eu havia vivido. Quando eu mergulho nessa formação durante uma semana, foi muito intenso porque trabalha
A movimentação ela é miofacial, então ela trabalha o sistema de fáscias, que é o tecido conjuntivo que reveste os músculos e as vísceras e as estruturas internas do corpo e faz com que todo esse sistema se torne uma coisa só. Então a movimentação ela é a partir das fáscias, desse tecido conjuntivo. E quando a gente mexe com fáscias, hoje a gente já sabe, naquela altura eu não fazia muita ideia, eu experimentei na pele, no meu próprio corpo, o que uma movimentação que acontece a partir das fáscias é capaz de fazer no nível emocional e no nível mental, e eu vivenciei isso. Mas a gente sabe que as fáscias, elas armazenam todos os traumas e todas as memórias do que a gente vive de bom e de ruim e definem padrões de pensamento, de comportamento e de postura. E quando a gente faz uma movimentação desbloqueando esse sistema, a gente também faz o caminho reverso, em que a gente modifica padrões de pensamento, de comportamento e de postura. E eu vivi isso durante uma semana muito intensa, a formação, muito movimento. Muitas vezes nos intervalos eu ia ao banheiro e eu chorava muito. E eu me perguntava, por que eu estou chorando tanto nessa formação, gente? Eu estava com, a sensação é como se eu estivesse sendo revirada, de dentro para fora, e tivesse tudo vindo à tona. Eu estava muito mexida, no nível corporal e no nível emocional, mental. Muito mexida, veio tudo à tona. E eu sentia o meu corpo vibrando. A sensação, eu terminava aquelas aulas, eu ia para a casa da minha amiga, onde eu estava hospedada em São Paulo, e eu pensava, eu fiz tanto exercício, eu devo estar cansada. E aí, só que eu não estava cansada, eu estava energizada. E aí eu deitava, eu queria achar que eu deveria estar cansada, porque se eu tinha feito tanto movimento e vinha de tantas horas de prática, eu deveria estar cansada, mas eu não conseguia sentir esse cansaço. Eu me deitava e a sensação que eu tinha é que tinha um rio correndo dentro de mim. Meu corpo inteiro vibrava. Depois eu fui saber que é um desbloqueio no meu fluxo energético. Então, toda a energia do meu corpo entrou em movimento. E os dias foram passando e isso foi ficando mais intenso. Meu corpo estava moído. Essa era a sensação. Eu nunca trabalhei tanto o meu corpo em tantas direções e em tantos movimentos e em tantas possibilidades como eu havia trabalhado até então, naquela semana, durante aqueles dias. E era uma sensação de músculos dolorido, todos os meus músculos estavam trabalhados e eu estava dolorida. Doía, olhar para os lados doía, tudo doía em mim, mas dor de trabalho feito no corpo. Eu estava muito cansada, assim, aparentemente cansada, porque os dias foram passando, muitos exercícios, fisicamente eu estava muito cansada. Era visível, eu tinha olheiras até metade do rosto, eu tinha olheiras. E em uma semana realmente o meu corpo tinha mudado. Eu estava muito mais longilínea, muito mais definida, parecia mais magra. E isso foi notado até pelo próprio James, que chegou para mim no último dia e falou: Naira, vá a Londres, seu corpo mudou em uma semana. Mas quando ele fala seu corpo mudou em uma semana, aquela era a menor das mudanças. Na verdade, era só mais uma mudança e não era a principal. Porque a sensação que eu tive na sexta-feira era de cansaço, claro, de esgotamento físico, mas de profundo bem-estar. Eu tinha uma sensação de profundo bem-estar, uma sensação que eu nunca havia experimentado na vida.
E eu posso falar que eu já tive, eu sei bem o que é uma sensação de mal-estar, quando eu vivia a síndrome do pânico. E nesse momento eu tive o prazer de experimentar o que é um nível alto de bem-estar. Eu olhava para as coisas ao meu redor, para a correria das pessoas, para o estresse, para a loucura que a gente está vivendo e que às vezes a gente não se dá conta porque a gente está no meio daquilo e a gente não tem tempo nem de observar que tipo de vida que a gente está vivendo, se aquilo está certo, a gente simplesmente está indo. Mas naquele momento é como se eu tivesse saído do meio desse turbilhão e eu tivesse tido a oportunidade de observar como uma espectadora o que era aquilo. E ao observar esse turbilhão de estresse, de preocupações, de medos que a mente da gente passa, a única coisa que me vinha era: não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Eu estou tão bem. Eu só conseguia sentir o bem-estar e falar: gente, eu estou tão bem, e ser grata. E tinha uma profunda sensação de gratidão, mas era uma sensação genuína de uma condição real que eu estava vivendo. Uma gratidão profunda por estar naquele estado e um distanciamento inigualável de todo o estresse, de toda a tensão, de todas as preocupações e medos e paranoias que normalmente a gente carrega. E eu passei meses nesse estado. Eu me lembro também que desde a infância eu nunca fui uma pessoa que conseguia dormir uma noite inteira de sono ininterrupta. Eu sempre acordei, desde criança, no meio da noite, e na infância eu era assolada pelo medo. Eu acordava no meio da noite, eu chamava o meu pai vinha, era uma rotina, era uma constante, era diário. E isso seguiu pela minha vida, pela minha adolescência, minha vida adulta, igual. Então eu acordava no meio da noite, às vezes eu começava, claro que os medos eles mudam, né? À medida que a gente cresce, as preocupações mudam, elas vão evoluindo de acordo com a nossa evolução também física e de vida. E eu acordava sempre no meio da noite com muitos medos, com muitas preocupações, e ficava algum tempo pensando naquilo, envolta naqueles pensamentos, e depois de um tempo eu conseguia voltar a dormir. Mas depois que eu passei por essa experiência e eu voltei para minha casa, eu deitava naquela posição de lado e eu dormia horas a fio até de manhã, sem acordar nenhuma vez. Era uma paz mental. E uma coisa interessante que quando eu assisti o vídeo do James antes de fazer a formação, de ter a oportunidade de conhecê-lo, ele narra um pouco do que é o Garuda nesse vídeo. E das coisas que ele fala nessa narração, ele falava onde o Pilates termina, o Garuda começa. E eu pensava, não é possível, esse cara é muito metido. Porque ele está se achando melhor do que o Joseph Pilates. Na minha inocência, eu pensava, né? Ele deve ser marketing, né? Onde o Pilates termina, o Garuda começa. Será que é isso tudo? Eu não sei. E aí ele falava também assim, orgânico, dinâmico. O Garuda vai deixar o seu corpo muito mais linear, a sua mente serena e o seu espírito compassivo. Cada aula é uma jornada espiritual. E o movimento é a nossa oração, é a nossa eterna oração. Ele falava essas coisas, dentre as coisas que ele falava de Garuda, na hora que ele mostrava os vídeos, ia narrando o que era Garuda. E eu fui também por causa disso, eu pensava, gente, será que é tudo isso, né? E de fato, quando eu vivenciei essa experiência, foi tudo que eu senti. Era um corpo linear, mais forte, mais pronto, mais capaz,
era uma mente tranquila, serena, que não estava assolada pelas ansiedades, pelo medo, pelos anseios. E era uma sensação, o espírito compassivo era realmente uma sensação de gratidão. Gratidão a Deus, por estar vivendo aquilo, por estar me sentindo daquela forma, por ter me levado naquele lugar, aquele estado. E o fato de também grato por dormir uma noite inteira e dormir com qualidade. Essa foi a minha experiência com Garuda. Então, eu fui novamente atrás de uma formação de aprofundamento no movimento, que eu pudesse oferecer para os meus pacientes, que eu pudesse oferecer para os meus clientes, e encontro cura para mim mais uma vez, num outro nível, num outro momento, num nível muito mais profundo. Ter parte dos seus canais energéticos desbloqueados através de um movimento que trabalha as fáscias e, consequentemente, tudo que está conectado a elas, é um movimento que vai te levar realmente para um nível mais profundo e mais além. Enfim, que outras técnicas podem levar, não é apenas o Garuda, né? Nós tem o Gyrotonic, a própria dança, e o yoga, existem várias técnicas que vão levar, mas esse foi o caminho que se abriu diante de mim. E Garuda passou a ser uma técnica do coração, né, um xodó, porque me proporcionou tanta coisa boa, tanto bem-estar, me fez desbloquear parte dos canais energéticos e me faz me reconectar com essa mesma sensação a cada vez que eu faço uma aula de Garuda, a cada vez que eu faço uma aula de yoga, a cada vez que eu faço uma aula de Pilates, eu consigo me reconectar com essa sensação de profundo bem-estar, porque esses canais foram afetados positivamente naquela experiência que eu vivenciei na formação de Garuda. E passei a fazer várias outras formações de Garuda, desde então, a cada ano que eu tinha oportunidade, fiz outra formação, ano seguinte, tive a oportunidade de fazer mais uma formação ali, de beber mais da fonte, e foi uma experiência maravilhosa.